Meus caríssimos alunos, estamos a abrir o nosso 6º módulo, Estrutura da Personalidade na ótica da teoria psicanalítica freudiana. Teremos de 15 a 20 encontros, 15 a 20 aulas a respeito da estrutura da personalidade. Tudo começa em 2 triângulos. Id, ego, superego. Isso, eu, supereu. Uma triangulação, primeira. E a segunda triangulação, pai, mãe, filho ou filha. Nessa experiência dessas trilogias, desses triângulos, nós experimentamos o conflito humano. A busca pelo sentido, a busca pelo propósito, a busca pela razão de viver. Evidentemente, se considera a hereditariedade e as condições ambientais físicas, as condições ambientais da natureza, as condições ambientais socioculturais. Evidentemente, estamos a falar de forças genéticas, forças culturais, classe social, família. Além de tudo isso, podemos considerar a forma de cada um interagir com a realidade. Nesse contexto é que estaremos a falar da estrutura da personalidade. Em falando da estrutura da personalidade, estaremos a falar de padrões. Padrões de pensamento, de sentimentos, de comportamentos. Na verdade, padrão em pensar, em sentir, em agir. Estaremos a falar desses padrões, estaremos a falar de nossas experiências. Capacidade de abertura, capacidade de adaptabilidade, capacidade de amabilidade, agradabilidade, experiência de desajustamento, experiências de instabilidade, necessidade de nos abrirmos ao mundo, ao exterior, carência de contato. Esse é o universo. É nesse contexto que nós caminharemos a falar da estrutura da personalidade na perspectiva de Freud. Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje e estaremos dentro daquela metodologia de aprendizagem nossa, à semelhança do módulo anterior. Apresento a vocês nas aulas, nas sequências didáticas, apresento os instrumentos didático-pedagógicos que permitirão iniciar vocês no conhecimento da estrutura da personalidade. Sejam bem-vindos, uma boa disposição e vamos ao nosso trabalho. Um dos maiores desafios da vida é fazer aquilo que as pessoas dizem que não somos capazes de fazer. O êxito depende de nossa autoconfiança, degrau por degrau. Não precisa ter a visão da escada toda. Cada dia um avanço, cada dia um degrau.
A vida vale a pena quando a alma não é pequena. Ressignificar desejos e os impulsos contraditórios é a melhor forma de se descobrir os propósitos da vida. Tenhamos um dia bom, na paz e no bem. Vamos desenvolver essa temática? Estávamos sem imagem. Vamos desenvolver essa temática? Proposta do nosso bom dia. Vamos desenvolver essa temática, considerando os aspectos centrais da teoria freudiana sobre personalidade, composta pelo id, ego e superego, e como esses aspectos interagem entre si e com o mundo externo. Freud descreve o ego como a parte da personalidade responsável por mediar as demandas do id, as regras do superego e a realidade externa. A autoconfiança nesse contexto pode ser vista como um reflexo da força do ego. O ego forte é capaz de negociar eficazmente entre os desejos instintivos e as exigências morais e sociais, permitindo ao indivíduo tomar decisões que reflitam um equilíbrio saudável entre esses aspectos. Quando o ego consegue manter esse equilíbrio, o indivíduo sente-se mais confiante em suas capacidades de enfrentar desafios e superar obstáculos, sem a necessidade de ter visibilidade total do caminho à frente. A teoria freudiana enfatiza que a personalidade é moldada pelas experiências da infância, especialmente pelas relações estabelecidas com figuras parentais. Essas experiências iniciais formam a base sobre a qual o id, o ego e o superego são construídos e interagem. Indivíduos que tiveram experiências que reforçaram a autoestima e a autoconfiança tendem a desenvolver um ego mais resiliente, o que facilita o enfrentamento de novos desafios. A capacidade de superar obstáculos, degrau por degrau, sem necessariamente ter uma visão completa do futuro, reflete uma personalidade bem ajustada, que não se intimida diante do desconhecido. O superego atua como uma bússola moral interna, influenciando o indivíduo a agir de acordo com valores e normas sociais internalizadas. Uma relação harmoniosa entre o superego e o ego podem fomentar uma sensação de propósito e significado na vida. Indivíduos cujo superego é demasiadamente rigoroso podem experimentar sentimentos de inadequação ou culpa, enquanto um superego mais flexível, que ainda mantém princípios éticos, pode permitir ao indivíduo viver de forma autêntica e plena, valorizando a vida mesmo diante das adversidades. O id representa os desejos e impulsos primitivos do indivíduo, operando com uma base no princípio do prazer. Embora o id possa ser fonte de conflito, quando suas demandas entram em choque com as do superego e as exigências da realidade, um ego saudável é capaz de canalizar esses impulsos de maneira produtiva. Isso significa buscar a realização e o prazer de formas que sejam socialmente aceitáveis e pessoalmente gratificantes. A capacidade de encontrar satisfação na jornada, valorizando cada degrau conquistado, é um indicativo de uma personalidade equilibrada, onde o id é uma fonte de motivação, não de tumulto. A consciência da finitude da vida pode servir como um poderoso motivador para a valorização do presente, um conceito que se alinha com a noção freudiana de que a busca pela felicidade é uma das formas fundamentais que guiam o comportamento humano. A percepção de que a vida vale a pena quando a alma não é pequena reflete a ideia de que uma vida vivida com profundidade, riqueza emocional e autenticidade é extremamente valiosa. O reconhecimento da mortalidade incentiva o indivíduo a buscar significado e contentamento nas experiências do dia a dia.
a cultivar uma existência que seja plena e rica em satisfação pessoal. Pensemos nisso. Como mensagem da produção cultural e artística, nós temos aqui a crônica de Clarice Lispector, A Alma do Mundo. Me acompanhe. Clarice, com sua capacidade ímpar de explorar a psique humana por meio de suas crônicas, oferece uma rica fonte de análise à luz da psicanálise freudiana, particularmente na maneira como descreve a constante luta interna entre os desejos inatos e as imposições da sociedade. Clarice aborda de maneira sutil, mas poderosa, a eterna tensão entre desejos primitivos do id e as restrições morais do superego. A crônica pode ser vista como um campo de batalha onde essas forças opostas se encontram, refletindo a luta interna que todos enfrentamos. A autora, com sua prosa lírica e introspectiva, captura a essência desse conflito, mostrando como o ego tenta navegar entre esses desejos contraditórios, buscando um equilíbrio que muitas vezes parece inatingível. Este embate é um lembrete freudiano de que a personalidade humana está sempre em estado de fluxo, tentando reconciliar forças internas conflitantes. Por meio das reflexões de Lispector, percebemos a incessante busca do ego por identidade e propósito, um tema central na teoria de Freud. A alma do mundo simboliza essa jornada do ego em meio às pressões externas e internas, e reflete a busca por um senso de si mesmo, que seja tanto autêntico quanto socialmente aceitável. Lispector sugere que essa busca é universal, uma viagem interna que todos empreendemos, guiados pelo desejo de encontrar um lugar no mundo que ressoe como nosso verdadeiro eu. Clarice, em sua obra, frequentemente toca na influência do inconsciente sobre nossos pensamentos e ações, um conceito fundamental na psicanálise de Freud. A alma do mundo pode ser interpretada como uma representação das camadas mais profundas da psique humana, onde o inconsciente habita. Lispector habitualmente revela como o inconsciente pode influenciar nossa vida cotidiana, nossas escolhas e nossa percepção de mundo, muitas vezes de maneiras que mal compreendemos, ecoando a ideia freudiana de que o inconsciente é uma força poderosa que molda a personalidade. A obra de Clarice, especialmente nessa crônica, aborda a complexidade da experiência humana e reflete a noção freudiana de que a psique humana é multifacetada e profundamente complexa. Ela explora as nuances da emoção humana, os labirintos do pensamento e a profundidade do desejo, e demonstra como esses elementos interagem dentro da estrutura da personalidade. A autora nos lembra de que entender a si mesmo é um processo contínuo de descoberta e reconhecimento das diversas forças que nos compõem. Finalmente, a alma do mundo ressalta a necessidade humana de autoexpressão, um tema que ressoa profundamente com a teoria de Freud. Lispector ilustra como o indivíduo busca canais para expressar desejos reprimidos do id de maneira socialmente aceitável. A crônica sugere que a arte, a escrita e outras formas de expressão criativa podem servir como meios para essa sublimação e permite que o ego encontre uma saída para as tensões internas, ao mesmo tempo em que alcança uma forma de realização e satisfação pessoal. Por meio desses 5 elementos, a alma do mundo de Clarice Lispector serve como um espelho para a complexidade da estruturação da personalidade humana, vista por meio da lente da psicanálise freudiana. Pensemos nisso. Aqui nós temos uma terceira peça, um terceiro instrumento didático-pedagógico para auxiliar na nossa caminhada. A semelhança do bom dia, com o texto de reflexão, a semelhança da arte crônica e a semelhança dessa terceira proposta que estaremos a colocar,
vamos considerar igualmente numa metodologia de áudio, de leitura. Então, me acompanhe e nessa perspectiva do roteiro, o roteiro seria um instrumento didático pedagógico que vai nos provocar para o módulo 6, a estrutura da personalidade. Então, me acompanhe. Farei a leitura para não usar o tempo em demasia e para ser objetivo na proposta. Então, me acompanhe. Proposta de um roteiro. Teoria psíquica da estruturação da personalidade. A teoria psicanalítica da estruturação da personalidade, concebida por Freud no início do século XX, tem sido um marco na compreensão da mente humana. No entanto, o mundo mudou drasticamente desde então, apresentando novos desafios, diversidades e realidades que pedem uma reavaliação e adaptação da teoria aos contextos contemporâneos do século XXI. 3 questões vamos colocar, 3 questões pertinentes. Então, e durante o módulo, ao longo de 15, 20 aulas, nós buscaremos respostas, buscaremos informações, buscaremos repertório para responder às questões levantadas por essas 3 questões. Como a teoria psicanalítica da estruturação da personalidade pode abordar as complexidades da identidade de gênero e sexualidade no século XXI. Observem, com o crescente reconhecimento das diversas identidades de gênero e orientações sexuais, como a teoria psicanalítica, que historicamente enfatizou modelos binários de gênero e teorias do desenvolvimento sexual centradas na heteronormatividade, pode ser adaptada ou reinterpretada para abordar de forma inclusiva e relevante as complexidades da identidade de gênero e sexualidade hoje. Então, vamos fazer uma pequena correção aqui. Como crescente reconhecimento, será que eu mudo aqui? Bom, perfeito. Está bem colocada a questão. Este questionamento desafia a psicanálise a revisar, a expandir suas teorias para abraçar a compreensão mais ampla e diversificada da experiência humana. Veja que é uma questão crucial, uma questão significativa na estruturação da personalidade, como trabalhar essa complexidade da identidade de gênero e sexualidade, desafios dos tempos nossos de hoje. Uma seguinte questão colocada: em que medida a teoria freudiana da estruturação da personalidade considera os impactos da tecnologia e da vida digital na formação da identidade e nas relações interpessoais? Nós já comentamos, tanto a primeira quanto a segunda, nós já provocamos reflexões nesse sentido. Veja o contexto. A era digital transformou radicalmente a maneira como nos comunicamos, formamos relações e percebemos a nós mesmos e aos outros. Inclusive, experimentamos a nossa intimidade. Isso levanta a questão de como os conceitos freudianos de id, ego e superego se manifestam e são influenciados por interações virtuais, por redes sociais e constante exposição e curadoria da autoimagem online. Como a teoria psicanalítica pode ser aplicada para atender aos novos desafios psicológicos e emocionais decorrentes da nossa imersão no mundo digital, seu impacto no desenvolvimento da personalidade. Preste atenção. Aqui, então, primeiro, um contexto muito sério da complexidade da identidade de gênero e sexualidade. Aqui a complexidade da tecnologia e da vida digital. E num terceiro momento, de que maneira a psicanálise pode contribuir para a compreensão, para o tratamento dos crescentes casos de ansiedade e depressão, considerando as pressões únicas do século XXI. A gente se dá conta da onda de pressões no século XXI.
as mudanças socioeconômicas, as crises ambientais, a incerteza política e a pandemia de Covid-19 contribuíram para o aumento significativo nos casos de ansiedade e depressão, em termos globais. Considerando que a teoria psicanalítica foi desenvolvida em um contexto muito diferente, como ela pode ser adaptada, utilizada para fornecer insights, estratégias terapêuticas eficazes para enfrentar esses desafios da saúde mental. Este questionamento nos convida a explorar a relevância da análise das profundezas inconscientes e dos conflitos reprimidos na era atual, marcada por novas fontes de estresse e ansiedade. Perfeito? 3 questões significativas, 3 questões chaves, singulares, 3 pedras no nosso caminho. Ao longo do nosso módulo, estruturação da personalidade, vamos buscar respostas para essas questões. Entendi também que era necessário trazer elementos básicos para que pudéssemos entender a estrutura da personalidade. Nós já fomos iniciados, nós já refletimos e nós já conhecemos. Apenas aqui características que eu as trago a vocês para uma memória, uma lembrança. Então veja, a teoria psicanalítica da estruturação da personalidade na perspectiva de Freud continua a ser uma abordagem, uma das mais influentes no entendimento da mente humana. Para se ter uma visão qualificada e convincente, é essencial compreender 5 características que são imprescindíveis, que vocês conhecem. A divisão da mente entre id, ego e superego, eu dizia na abertura, conflitos humanos que nascem dessa experiência do id, do ego e superego que todos nós fazemos. Freud introduziu a ideia de que a mente é dividida em 3 instâncias psíquicas distintas. Lembram vocês quando eu falava da realidade factual e da realidade psíquica? O id, que representa os impulsos e desejos primitivos, muito forte em qualquer idade da vida. O ego, que lida com as demandas da realidade e atua como mediador entre o id e o superego, e o superego, que incorpora os valores morais e sociais internalizados. Essa divisão é significativa para entender a dinâmica da personalidade humana, para entender os conflitos internos que frequentemente enfrentamos. O estudo dessa divisão permite uma análise detalhada de como as forças inconscientes moldam nosso comportamento e pensamentos conscientes. Um outro elemento aqui nós consideramos id, ego e superego. O eu, o isso, o eu e o supereu. Aqui nós temos o conceito de inconsciente. Abrimos também nosso curso a partir do inconsciente. O inconsciente, segundo Freud, parte da mente que abriga pensamentos, memórias e desejos reprimidos e inacessíveis à consciência. Eu diria, não só reprimidos. O inconsciente também carrega muita sensação saborosa, muitos sentimentos saborosos. Avançando, a compreensão desse conceito é vital para apreciar como experiências passadas, especialmente da infância, continuam a influenciar o comportamento e a psicologia do indivíduo, de maneira muitas vezes imperceptíveis. O reconhecimento do papel do inconsciente abre caminho para métodos terapêuticos destinados a trazer esses conteúdos reprimidos à consciência, facilitando a resolução de conflitos internos. Outro elemento, os estágios de desenvolvimento psicossexual que estudamos. Freud propôs que o desenvolvimento psicossexual ocorre em 5 estágios: oral, lembrando, oral, anal, fálico, latência e genital, cada um associado a uma parte específica do corpo. Desvios ou fixações em qualquer um desses estágios pode levar a traços de personalidade distintos na vida adulta. Esse conceito é essencial para entender como as primeiras experiências de vida contribuem para a formação da personalidade.
e para a origem de certos comportamentos ou distúrbios psicológicos, enfatizando a importância da infância no desenvolvimento psicológico. Um outro elemento da teoria freudiana, mecanismos de defesa. Acabamos de estudar. Freud identificou vários mecanismos, como repressão, negação, projeção e outros, como estratégias inconscientes usadas pelo ego para proteger o indivíduo de ansiedades e informações dolorosas. Compreender os mecanismos é crucial para analisar como as pessoas lidam com conflitos internos, estresses externos, permitindo uma introspecção profunda sobre as formas como distorcemos a realidade para nos defendermos de sentimentos e pensamentos que não podemos enfrentar diretamente. Um outro elemento da teoria freudiana, método da livre associação. A técnica da livre associação, onde o paciente é encorajado a verbalizar livremente pensamentos e sentimentos, sem censura, é central na prática psicanalítica. Esse método oferece insights valiosos sobre o conteúdo inconsciente do indivíduo, revelando como elementos aparentemente desconectados da mente estão, de fato, interrelacionados. O estudo e a prática da livre associação pode proporcionar uma compreensão mais profunda das complexidades da mente humana, facilitando o acesso a conflitos e traumas reprimidos. Então, 3 peças, 3 instrumentos didático-pedagógicos colocados numa leitura linear para a nossa reflexão, para a nossa meditação, para o nosso aprofundamento. Os 3 textos estarão em anexo, que permitirá, no sossego do seu tempo de estudo, compreender melhor, revisitar e aprofundar. Vamos para o próximo bloco. Aqui nós estamos diante da topografia psíquica, um legado de Freud. Estávamos a falar do consciente, pré-consciente, inconsciente. São aqueles 3 elementos que nós abrimos hoje para falar da estrutura da personalidade. Trouxe ao lado também a experiência do pai, da mãe, do filho e da filha, a relação triangular das 3 personas, das 3 pessoas, e a relação triangular do id, ego e superego, para trabalhar conflitos humanos. Então, vocês observem que essa estrutura que se apresenta aqui, eu vou apresentar numa narrativa textual para vocês. Então, sempre a ideia do consciente, o que é, definição, características e exemplos. Vamos só parar no primeiro, pelo nosso tempo. Com relação ao consciente, parte da mente que contém tudo do qual estamos cientes em um dado momento. Verdade? Consciente. Característica do consciente, percepção atual e atenção focalizada que nós estamos fazendo, estamos estudando, estamos atentos, estamos acompanhando a leitura. Pensamentos conscientes, raciocínio lógico e análise crítica que está acontecendo nesse momento diante do texto, na medida que eu vou elaborando, apresentando os pensamentos. O pensamento é consciente de vocês, o raciocínio lógico de vocês acontece, a análise crítica de vocês acontece simultaneamente ao meu áudio e à minha fala. Memórias acessíveis e imediatas, na medida em que eu vou fazendo a narrativa, fazendo a argumentação, vocês vão se dando conta do que a memória vem trazendo para vocês, lembranças da infância, da adolescência, dos tempos atuais. Consciente, capacidade de julgamento e tomada de decisão baseada em critérios racionais. É o consciente que permite julgar. Recentemente fizemos um texto muito interessante, psicanalítico, filosófico, antropológico e sociológico a respeito de julgar e não julgar. Capacidade de julgamento, autoconsciência, eu sei, tenho consciência da minha existência, do que eu estou fazendo, do que eu estou falando, do que eu estou lendo, do que eu estou entendendo. Autoconsciência, capacidade de refletir sobre si mesmo e o ambiente. E capacidade de se expressar pensamentos e emoções por meio da linguagem. Tudo isso está no consciente. Exemplos, por exemplo, decisões que nós tomamos, planejamento que nós fazemos, pensamentos racionais, no nosso caso agora, pensamentos lógicos, pensamentos críticos no momento que estamos a estudar, uma percepção sensorial direta, estamos vendo alguma coisa que eu não estou vendo,
Vocês estão ouvindo alguma coisa que eu não estou ouvindo? Tato, planejamento e antecipação do futuro que nós fazemos. Estamos planejando, estamos nos estruturando para o exercício de uma profissão no campo da psicanálise. Resolução consciente de problemas e dilemas, que é a matéria-prima da psicanálise. Consciente, diálogo interno e reflexão sobre experiências pessoais. Verdade, é consciente. Quando você acorda de madrugada, começa a elocubrar, começa a dialogar internamente você com você mesmo, refletir no dia que vai acontecer, na aula que você vai dar, no trabalho que você vai executar, no curso que você vai fazer, vai estudar. Perfeito? E assim segue no pré-consciente e no inconsciente. Vamos para o nosso texto narrativo. Aqui nós temos então a estruturação da personalidade, uma reflexão tirada do nosso mapa mental. A topografia psíquica freudiana é um conceito fundamental para entender a teoria psicanalítica. Já falamos do consciente, pré-consciente e inconsciente. Essas regiões da mente desempenham papéis significativos na formação da personalidade. Então, aqui vocês têm uma visão do consciente, de uma forma bem didática, do pré-consciente, do inconsciente. Na sequência, nós temos a dinâmica, como se dá o diálogo entre consciente, pré-consciente e inconsciente, como se dão as passagens da interação, a dinâmica que aí acontece, a importância da topografia psíquica para a psicanálise, é a realidade psíquica, não é um lugar físico, né? Uma realidade psíquica. Então, um pouco da topografia para uma imagem quase que pseudo-geográfica, pseudo-física. Vamos para frente. Então, com esses elementos, esses são os elementos que o nosso mapa mental nos apresenta. Vamos para o próximo bloco. Aqui nós temos aquele texto nosso tirado do artigo oficial do Instituto Brasileiro de Terapias Holísticas. Eu sempre retiro o texto para que ele possa orientar a nossa leitura, o nosso estudo. É um texto que sofreu ajustes e recebeu uma leitura dirigida. Então, esse texto tirado do blog, lá no blog ele existe na sua completude, no seu conjunto maior. Aqui nós temos parte do texto. Então, a ideia, o que o texto aborda para que a gente possa se localizar. Então, apresenta a proposta de uma exploração topográfica, psíquica, topografia psíquica, não física, procura compreender os conceitos, que é o inconsciente na teoria psicanalítica, o que é o consciente, o que é o pré-consciente. Apresenta também uma análise da estrutura das suas instâncias, apresenta a gênese, a origem e a função do superego na teoria psicanalítica, a relevância, a importância do superego na clínica e na crítica da cultura, o lugar da metapsicologia freudiana para nos ajudar na compreensão do ego, uma pequena contribuição de Lacan para entender o superego, a importância do superego na clínica psicanalítica e desafios, finalmente, a relevância da psicanálise. Então, aí estão as ideias principais do nosso texto. Depois vocês, com calma, vocês façam uma leitura aprofundada. Aqui a mesma ideia, o que é o id, o ego e o superego. Depois vamos ver se tem mais alguns resuminhos que são interessantes. Impactos da influência do superego na cultura, censura e repressão, conformismo social, padrões ideais inatingíveis, repressão da pulsão de morte. Vale a leitura, vale a leitura. Aqui nós temos aspectos da metapsicologia de Freud. O que é essa metapsicologia? Onde ele vai trabalhar a dinâmica do superego, a pulsão de morte e a formação psíquica. A metapsicologia explica como o superego se forma ao longo do desenvolvimento psicossexual. Vamos avante, se tem mais
aspectos principais, contribuição de Lacan, relação com a moralidade, influência social, conceitos fundamentais. Perfeito? Vocês trabalhem depois com calma. Benefícios da psicanálise, que vocês já sabem, já conhecem. Muitos estão a fazer aquela análise pessoal que eu tenho recomendado. Muitos estão a fazer a autoanálise, a experiência da técnica, a experiência do método permite a vivência profunda da proposta freudiana. Quem se beneficia da psicanálise? Quem? E como? Exploração dos processos mentais inconscientes, que muitas vezes a gente não se dá conta, compreensão de conflitos e dinâmicas psíquicas, eu diria assim, não só dos conflitos, mas tem muita coisa boa também guardada no inconsciente, análise do papel do superego e da estrutura psíquica, identificação de causa dos transtornos mentais, desenvolvimento de mecanismos de defesa saudável. Perfeito? E conclusão. Mais detalhes, pormenores, no original. Perfeito? Vamos então para o próximo bloco. Leitura recomendada. O artigo facilitado, esse, tirado do Instituto Brasileiro. Ou o artigo original, ele é sempre recomendado. A primeira leitura, a segunda leitura, a terceira leitura. Não se trata de decoreba, trata-se de criar familiaridade. Nesse bloco, nós temos as questões básicas, em termos de estrutura da personalidade. Vocês poderão depois, com calma, trabalhar as questões levantadas, o que é topografia, o que é o inconsciente, as instâncias da topografia, a função do superego, a questão da crítica cultural, a metapsicologia, contribuições de Lacan, importância do superego, relevância. E aqui alguns textos. Vamos abrir o primeiro. Resenha de O Inconsciente, 1915. Interessante, olha aqui. Um material excelente. É um material comprido. Perfeito? Vocês poderão, se trata de uma resenha de O Inconsciente, obra de Freud, valiosíssimo. Vamos para o próximo texto. Aqui nós temos uma dissertação, pós-graduação em Filosofia da Universidade Federal de Santa Catarina. Vamos ver que professor, quem é o... Vamos chamar a atenção aqui. Clara Ataíde Fonseca Carvalho. Supereu na teoria psicanalítica. Gênese, origem, lugar e função, segundo Freud. Muito interessante. Vamos ver se qual é a natureza. Dissertação submetida ao programa de pós-graduação. É grau de mestrado. É compreensível. Vocês, na altura que nós nos encontramos, temos condições de ler, né? Produções, monografias em licenciatura, e temos condições de lermos já um material que a gente chama no nível do mestrado, teses de mestrado, já em condições, já temos elementos para isso. Não diria uma tese de doutorado, mas tese de mestrado, já estamos em condições. Então, valiosíssima. Vamos para o outro texto. Então, estamos a trabalhar com dois textos. Aqui, então, um agradecimento a Clara Carvalho, que nos oferece essa oportunidade e privilégio. Vamos para o próximo bloco. Aqui nós já estamos no caminho da roça, caminhos conhecidos, itinerários que nós já estamos acostumados a caminhar. Então, limites e possibilidades, teoria da estruturação da personalidade. Limites da teoria psicanalítica freudiana, limites no sentido de fragilidades. Então, sempre temos uma proposta de consideração da teoria, porquê das limitações e exemplo. Perfeito? Na segunda parte,
nós temos possibilidades, que são benefícios, potencialidades da teoria. No mesmo esquema, consideração, exemplo. 5. Para nossa ilustração, para nosso aprofundamento. Vamos para o próximo bloco. Aqui nós temos o nosso primeiro exercício de autoanálise, evidentemente na perspectiva da estrutura, da personalidade, identificação de padrões de comportamento. Então, um exercício, uma consideração e um exemplo. Segue esse esquema até o fim. Então, temos 5 exercícios propostos a vocês. Eu diminui um pouquinho os exercícios, limpei um pouquinho a comunicação para ser mais objetivo, mais direto. É um bom material, vale a pena. O critério é sempre aquele: você tem tempo, você tem propósito, você tem interesse, lhe faz bem, dedique-se, vale a pena. Vamos para o próximo bloco. Aqui nós estamos diante do segundo exercício, é sempre um desafio em 3 níveis. Eu sempre convido vocês, no módulo passado, a ficar no básico, mas no 6º módulo, já na estrutura da personalidade, do 6º ao 12º módulo, sempre convidarei a vocês a experimentarem tanto o básico quanto o intermediário. Darei prioridade do 6º até o 12º encontro para o nível intermediário, sempre básico e intermediário. Não vamos trabalhar agora só o básico, sempre 2, básico e intermediário. Depois do 12º módulo, nós estaremos convidados a trabalhar sempre nos 3 níveis, básico, intermediário e avançado. Portanto, do 6º ao 12º módulo, vamos trabalhar sempre o nível básico e intermediário. O avançado fica à escolha de vocês. Perfeito? Não farei a leitura deles. Aqui existe a proposta do exercício, por que fazer. Aqui nós temos o intermediário, o Diário dos Sonhos, também o exercício, por que fazer, explorando os mecanismos. Perfeito? Bom trabalho. Vai muito ao encontro de vocês. Aqui apareceu uma frase, vocês estão percebendo que eu estou explorando a literatura ao máximo, os diversos gêneros. No nosso caso aqui agora, vocês vejam que nós abrimos a nossa aula de hoje com uma crônica, e aqui nós encontramos diante de um pensamento latino. Provavelmente essa frase também tirada dos gregos, da mitologia, gnot celton, em latim, nosce te ipsum, nosce te ipsum, nosce te ipsum, conhece-te a ti mesmo, que permitiu uma reflexão. Nós precisamos nos conhecer. Vamos para o próximo bloco. Pessoal, com isso nós terminamos. Estamos introduzindo algumas novidades no 6º módulo, estrutura da personalidade, mas irei paulatinamente, para não tumultuar muito a nossa organização. Então, estamos fazendo a experiência do roteiro, que ele veio para contar ao nosso favor e não contra nós. Introduzimos o roteiro. Estou introduzindo a possibilidade de trazê-los nesse módulo, mais para o intermediário, passando pelo básico, mas vou insistir muito que experimente o nível intermediário de aprendizagem. E estou abrindo mais gêneros de produções socioculturais para melhorar o nosso repertório, para melhorar a nossa cultura. O importante é que até o final do nosso curso nós possamos experimentar uma variedade de gêneros em termos de produções culturais e artísticas, para nossa organização mental, nossa organização psicológica, para nossa saúde mental. Sempre lembro a vocês que no campo da psicanálise nós trabalhamos a diversidade, nós trabalhamos a pluralidade, nós trabalhamos a inclusão.
mente aberta. Tomem distância dos preconceitos. Ressignifiquem crenças e valores. Ressignifiquem a experiência da própria cultura. Ressignifiquem costumes e hábitos dos lugares geográficos por onde vocês perambulam, por onde vocês caminham. Então, bem-vindos ao módulo Estrutura da Personalidade. Tenho esperança, vamos esperançar que faremos uma boa jornada, uma boa caminhada. A ideia era permanecer nos 30 minutos, mas rigidamente. Vamos acomodando a nossa carga na medida da nossa caminhada. Vamos acomodando as nossas responsabilidades na medida dos nossos movimentos, sem atropelos, sem suicídio pedagógico. Bem-vindos. Vamos à luta. Vale a pena? Vale a pena. Quando os sentimentos nos conduzem sempre para mais. Sempre para mais.